Bem-vindos novamente para mais uma aulinha de geografia. Hoje aí a gente vai começar um pouquinho diferente essa aula, tudo bem? Eu preciso retomar com vocês um pouquinho da aula anterior primeiro, né? Que é o objetivo da nossa aula. Então, vamos ver aí as desigualdades socioeconômicas e espaciais da África. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de regionalização da América e algumas questões regionais. Mas, gente, aí eu preciso de vocês um pouquinho. Vem cá um pouquinho comigo. Olha só. Normalmente, quando a gente fala de geografia, esses dias um aluno me fez a seguinte questão. Professor, olha que legal, a gente está aprendendo igual de história. Cara, é a mesma coisa que você colocar numa roda quadrada num carro. Geografia é uma coisa, história é outra coisa. E vamos elucidar ou tentar fazer você entender isso. Porque daqui para frente, vocês vão perceber que a gente pega coisas da história para justificar o objeto de estudo da geografia. Então, portanto, eu quero mostrar para vocês assim, enfim, qual é o objeto de estudo da nossa querida geografia. Cara, qual é o objeto de estudo? Se você for ver, por exemplo, vamos pegar aqui a história. A história, qual é o objeto de estudo da história? Tem lá a linha do tempo, né? A gente divide lá em AC e DC, antes do corona, depois do corona, né? Enfim, conforme você quiser. Tudo bem, mas isso aqui é história. Portanto, o objeto de estudo da história é o tempo, beleza? Então, história estuda o tempo, beleza? Joia. Vamos pegar lá matemática. Eu tenho lá, por exemplo, matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Eu acho que é isso ainda, não sei. Beleza, tá tudo tranquilo. E a geografia, meu querido? O que é que estuda a geografia? Vem cá, a geografia estuda... A geografia estuda, vou pôr aqui, ó, o espaço. Isso aqui é o objeto de estudo da geografia. E aí que eu queria chamar a atenção de vocês. Muitas vezes a gente se apropria do contexto histórico para entender como que o espaço está sendo organizado. Se você pegou essa aqui é a aula principal de todas as aulas de geografia. Porque eu digo para vocês assim, muitas e muitas vezes a gente está falando de geografia e o aluno confunde geografia, mistura geografia com história, e não é, são coisas distintas. A história trabalha o tempo, trabalha ali, por exemplo, as mudanças e permanências ao longo do tempo. A geografia não, ela pega os fatos, mudanças e permanências da história para justificar o espaço geográfico, como é que ele está sendo construído. E aí entrou mais uma palavrinha, espaço geográfico. O que é isso então, professor? É o espaço transformado pelos fenômenos antrópicos, ou seja, o espaço transformado pelo homem. Aí nós temos o cerne do que a geografia estuda. Eu espero ter contribuído isso com vocês, para daí sim a gente começar a entender o que nós vimos na aula anterior e como que vai se proceder a aula de hoje. Então veja só, na aula anterior nós tínhamos lá as riquezas minerais, lembra? A África é muito rica enquanto recursos naturais, não só as riquezas minerais, como também a escassez, né, no caso, de terras férteis, e isso tudo vai gerar conflitos dentro do continente africano, ok? Esses conflitos fazem com que a África esteja aprisionada aos interesses dos países, sobretudo centrais, ok? Também nós vimos que no contexto global a África tem pouco a oferecer, lembra disso? Por quê?
Porque a mão de obra é pouco qualificada, não há investimentos na educação, tem problemas da AIDS, tem problemas de infraestrutura, e aí alguns conflitos, e colocamos uma questão importante, que foi ali o apartheid, que aconteceu ali na África do Sul, né, que teve como protagonista principal ali o Nelson Mandela, e que acaba com esse momento de vidas separadas e da segregação racial que se teve naquele espaço. E, enfim, foi o que nós vimos naquela aula, beleza? Bom, aí eu mencionei com vocês sobre essa charge. Repare que a parte sul, né, do mundo está descalço, uma bermuda, uma camiseta, e a parte norte, terno, sapato, tal. O que significa isso, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso aí durante a aula de hoje. Então, hoje nós vamos ver aí, ó, as formas, diferenças de regionalização, vamos pegar um pouquinho aí dos recursos minerais, agora dentro da América, né? A questão da terra, as desigualdades socioeconômicas dentro do continente americano. Mas existe alguma relação entre a América, aquela charge e a África? Existe sim. Inclusive, nós vamos ver em aulas não muito distantes daqui para frente, né, a junção da América, uma análise, uma analogia entre América e África, como é que se deu isso, tá bom? Vamos lá? Vamos junto então, continente americano, regionalização e formação. A formação fisiográfica, ou seja, aspecto físico do continente americano, começa aí, né, desde lá, a separação dos continentes. Tá ali que a gente está vendo ali naquela animação, ok? E essa forma de organização, né, de estrutura do continente americano, vai levar também à organização do espaço geográfico na América. Então, repare assim, como que a gente vai regionalizar agora isso aí? Bom, vamos dividir a América em 3 porções. A porção ocidental, oeste, a porção central, no centro, lógico, né? E, finalmente, a porção oriental, a leste. Repare você, que a gente já falou sobre isso, retomando, né? Que a porção ocidental, oeste, ó, ela é onde você tem as maiores cadeias de montanha, por conta do movimento das placas tectônicas, né? Elas saem ali grudado que estavam na África, que vocês viram, elas vêm em direção aqui no sentido leste-oeste, mas aqui tem outra placa que vai se chocando e, portanto, você tem o soerguimento desse tipo de formação. Beleza. Repare que na parte central, o predomínio, a mancha vem mais entre verde e amarelo. São áreas de planícies e áreas de planalto. Ali você vai encontrar ali terras agricultáveis, enfim, né? E finalmente você vai ter a porção oriental, mais o leste, né? De domínio, sobretudo, das colonizações que aconteceram nesse continente. Tudo bem? Vamos fazer um quiz aí? Vamos junto? O continente americano apresenta, letra A, estrutura geológica mais recente na porção oriental. Letra B, as bacias sedimentares estão associadas às áreas próximas ao litoral, fundo de vales e rios, cujo relevo é mais rebaixado. E letra C, os escudos cristalinos estão localizados em sua maior parte na porção ocidental. Esse quiz eu preparei com um motivo. Eu queria recordar com vocês a estrutura geológica, tá? E aí eu vou dar um pequeno espaço para você pensar e depois eu falo sobre ele. Vamos nessa? E daí, pessoal? Tranquilo? Então, esse quiz aí, conforme eu falava, ele tem um objetivo. A resposta dele é a letra B.
As bacias sedimentares estão associadas às áreas próximas ao litoral, fundo de vales e rios cujo relevo é mais rebaixado. Mas espera aí, e o que é a estrutura geológica? E quais são os elementos que fazem parte dela? A estrutura geológica é como que foi, é praticamente a estrutura da base de todo o relevo que nós temos. Tá? E aí ele é dividido em três. Nós temos os dobramentos modernos, as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Vou começar pelos escudos cristalinos. Relevo bastante desgastado, porque o nosso planeta busca o equilíbrio. Né? Então, esse relevo bastante desgastado faz parte, né, do escudo cristalino. Áreas relativamente planas, tendendo a um plano. Tá? É o afloramento mais antigo, os escudos cristalinos é a parte mais antiga da estrutura geológica. As bacias sedimentares, essas são formadas por sedimentos por conta de intemperismo, que é a desagregação da rocha, e a erosão, é o transporte da rocha que sofreu o intemperismo. Portanto, essas rochas sedimentares estarão sendo depositadas ou no fundo dos vales, ou nas praias, aquelas rochas que você encontra nas praias. Né? Se você pegar aqui Curitiba, por exemplo, a formação dela, de Curitiba inteira, é uma bacia sedimentar, né? De formação Guabirotuba, ok? Continuando. E aí nós temos, aí, bem rapidinho, os dobramentos modernos. Esses são recentes, de uma estrutura geológica recente. Portanto, você teria aí a formação de toda a parte ocidental da América, né? A Cordilheira dos Andes, as Rochosas, essa forma de relevo bastante elevada. Tudo bem? Então, o objetivo desse quiz era esse. Tá? Bem, vamos seguir. Questões regionais. Olha aí de novo o nosso mapinha. Lá nesse mapa, que é uma imagem de satélite, você repare que você tem aqui esse afloramento rochoso por conta da elevação, né, do relevo. Você tem áreas aqui, ó, como a floresta amazônica, áreas de vegetação. E aí a gente vai analisar um pouquinho quadro a quadro. Repare isso aqui. O que é isso aí, professor? Então, isso aí é a América do Norte. Né? E repare que na América do Norte, você tem aqui, ó, a parte da noite, e ali ainda está de dia, está anoitecendo, né? Bem, veja a transformação do homem nesse aspecto. Repare que praticamente todo iluminado a costa leste e parte central aí do continente americano, nesse caso a América do Norte. Dizendo que houve enorme vamos dizer, transformação do espaço geográfico, uso e ocupação do solo, derrubada das vegetações, né? Nesse aspecto aqui. Mas, professor, e por que ali, mesmo assim, você não percebe isso? Não só porque não está de dia, porque aqui você tem os afloramentos rochosos. Repare que grande parte aqui das áreas mais escuras, porque isso aqui a escala é pequena, né? Então, grande parte aí das áreas escuras, ou é um lago, como a região dos Grandes Lagos ali, ou então está mostrando áreas de deserto, ou ainda esse afloramento rochoso. Tudo bem? Então tá aí. Tipo de vegetação típica bastante deformada, bastante destruída, né? Nós tínhamos as florestas temperadas, então, naquele espaço ali, tá bom? Porque o clima também é temperado. Bom, agora a gente vem para a América do Sul. Olha que bacana a América do Sul, né? Então, repare que aqui, o afloramento rochoso da Cordilheira dos Andes, aqui é neve, tá vendo? Olha lá. Ó. Aí você tem aqui grande parte, principalmente aqui, ó, da floresta equatorial, tudo bem? Fazendo parte, então, da nossa América do Sul. Praticamente, o que a gente tinha que dizer é que uma parte boa dela é a área de Planalto, uma área de Planalto, e essas áreas de Planalto acabam sendo divisores de água, e esses divisores de água, você tem aí bacias hidrográficas bastante importantes, como a Bacia Platina, a Bacia do Paraná, que faz parte da Bacia Platina, né? O Rio São Francisco, aqui no Brasil, e assim sucessivamente. Beleza? América Central, aí a gente também vai ter aí uma condição de urbanização e uso e ocupação do solo bastante aflorado, né, bastante forte e presente nesse sistema aí. Vamos para um exercício? Vamos lá? Vou ler junto com vocês.
Sobre o uso e ocupação da América, V para verdadeiro, F para falso, letra A. No continente americano, grande parte de sua vegetação cedeu espaço para industrialização, urbanização e agropecuária. Vocês viram ali, naquelas imagens satélite, como é que estava, principalmente aquela ali onde tinha América do Norte? Letra B, a tundra, que é uma vegetação que a gente encontra na parte norte do continente, né? A tundra, ela é uma vegetação rasteira que ocorre no degelo das montanhas, no degelo das montanhas também, né? Das geleiras, tá? Então, a tundra é uma vegetação de grande porte do tipo coníferas, são responsáveis pela dinâmica climática, oxigenação de todo o planeta, além de corais. E letra C, as regiões de ausência de vegetação estão associadas à altitude elevada, dos escudos cristalinos e ao processo de industrialização e urbanização. Gente, isso aí faz com bastante cuidado, que está um pouco complexo, hein? Capricha lá que eu aguardo vocês.
Vamos lá, gente. Sem longas demandas, já colocando aí as alternativas, né? A letra A, verdadeiro, ó, o continente americano realmente, a industrialização, a urbanização, a agropecuária acabou fazendo com que houvesse aí um desmatamento em grande quantidade. Mas a letra B, cara, tundra é vegetação rasteira que surge, conforme eu falei, no degelo, né? Mas aí você aqui não é isso que está mostrando a taiga. É a taiga que é uma vegetação de grande porte, do tipo coníferas, tá? Que são responsáveis, sim, pela dinâmica climática e oxigenação do planeta, além dos corais, porque nós devemos a oxigenação em grande parte aos recifes de corais, tudo bem? E a letra F, professor, tá diferente lá? Então vamos ver. As regiões de ausência de vegetação estão associadas a altitudes elevadas dos escudos cristalinos? Não, os escudos cristalinos não. E sim dos dobramentos modernos. São os dobramentos modernos que fazem parte da cordilheira, tá? E essa era a questão aí principal desse exercício. Vamos para frente. América e a questão da terra. Veja, a América, ela está associada ao tipo de colonização, dois tipos, lembra? Colonização de exploração e colonização de povoamento. E a economia da América Latina atendia aos interesses de uma elite latifundiária daquele período, né? Que adotou um sistema de plantation. Gente, bem rapidão, tá? Sistema de plantation, monocultura, um proprietário de toda uma vasta e enorme área de terras cultiváveis. Você tem aí a visão de exportação, visa o mercado externo e utiliza a mão de obra, no caso escrava ou até de baixo salário. Tá? Esse é o sistema de plantation. Na América do Norte, já privilegiava uma agricultura familiar, ao contrário do sistema de plantation, e também a policultura, vários tipos de cultura. Portanto, entenda que o continente americano ele é formado a partir das atividades agrícolas, que passou a ser um grande divisor de água dentro da evolução humana e da urbanização e tudo o que aconteceu no continente. Tudo bem? Industrialização. Como ocorreu a industrialização no continente americano? Começa que o mundo, de certo modo, é desigual e a América não é diferente disso, né? Então ele vai acontecer de modo desigual. E aí como? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por uma guerra, tal da Guerra da Secessão, 1861 a 1865, tá? E é essa guerra, no final dela, é que vai promover transformações e conquistas da hegemonia dos Estados Unidos em relação aos outros países, sobretudo da América Latina. A Guerra da Secessão, bem rapidão, foi uma guerra entre o Norte e o Sul. O Norte ganha, ok? E, consequentemente, você teria aí o start a partir dali do processo de industrialização. Vamos para mais um teste. Sobre a América, V para verdadeiro, F para falso, vem comigo! O processo de industrialização ocorreu na América anglo-saxônica, em especial no nordeste dos Estados Unidos da América. B. Na América Latina, se praticava o sistema de plantation, privilegiando a elite latifundiária. Letra C. A Guerra da Secessão, uma disputa entre o norte e o sul dos Estados Unidos, resultou em perdas econômicas, o que promoveu sua instabilidade só recuperada no pós-Segunda Guerra Mundial? Veja lá, faça e a gente já volta com a resposta.
daí, meus amigos? Deu certo lá? Muito bem, já vamos colocar a resposta. Olha lá, ó. Só tem uma, que é a letra C, que é falsa. Professor, acertei tudo, maravilha. Vamos ver. Letra C. A Guerra da Secessão é uma disputa entre o norte e o sul dos Estados Unidos, certo? Resultou em perdas... Não resultou em perdas econômicas, não. Teve, sim, perdas no sentido físico, né? Pessoas morreram, tá? Toda guerra tem isso. Mas econômica não, meu amigo. Tanto que ela não vai promover instabilidade. Começa o processo de industrialização a partir daí. E é por isso que essa atividade era importante para você. Veja só, mas isso foi os Estados Unidos. E a América Latina, como é que estava? Vamos ler. Primeiro, os Estados Unidos passou a praticar uma política imperialista do fala mansa. Sabe? Eu já vou explicar isso melhor, tá? E aí, o camarada chamado, que é o presidente dos Estados Unidos, chamado Theodore Roosevelt, ele aplicou uma política chamada de Big Stick. Por isso que eu falei de fala mansa, ó. Fale com a suavidade e tenha à mão um grande porrete. Assim você vai longe. É aquele carinha fala mansa, né? Atrás, meu querido, sei o quê, mas tá com baita de um porrete para te dar na cabeça. Esse aí é o perigoso. E foi o que a política adotada aqui na América Latina. Consequentemente, olha só, os problemas em promover a reforma agrária, a dependência econômica, né, desigualdades socioeconômicas, a industrialização, que passou a ser tardia, né? E dentro dessa industrialização tardia, 3 países conhecidos de vocês, aqui no mapinha, ó, Brasil, Argentina e México, é que vão acabar sobressaindo, porque eles tiveram essa industrialização tardia e acabaram sendo países de destaque dentro da América Latina, ok? Somado àquela política do Big Stick, lá do Roosevelt, então você vê que, de certo modo, a ideia o que era? Uma opressão, uma dominação sobre a América Latina, com aquela falinha mansa do cara, para que fizesse as coisas de acordo com o interesse deles. Entendeu? Esse aí que foi o processo. E aí sim, né? Toda essa problemática dentro da América Latina. O que seria a reforma agrária, professor? Opa, você redistribuir a terra. Os latifundiários, a elite latifundiária, ela tinha as terras férteis. Mas e os outros? Os outros não têm. Então tem que dividir. Mas isso era difícil. A dependência econômica. Pense numa crise, vamos supor, que dê nos Estados Unidos, ou que deu no passado, que a gente vai ver isso. O que vai acontecer para o mundo? Como é que vai ficar a América Latina? Sendo que ele é um dos maiores compradores dos produtos que se fornece aqui. Ok? E assim, as consequências para a América Latina. Vamos mais uma atividade. Sobre a América Latina, V verdadeiro, F para falso, vamos lá! A política do Big Stick de Roosevelt levou à dependência da América Latina, que passou a ficar sob influência estadunidense. Letra B. Brasil, Argentina e México são os países que se destacam na América Latina devido à sua produção agrícola. E letra C. Dentre os fatores da desigualdade social na América Latina, tem-se a falta de investimento em infraestrutura e dependência econômica dos países centrais, em especial dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha lá e a gente já retorna.
E daí, meu amiguinho, minha amiguinha, vamos lá. Responderam? E eu já estou colocando a resposta para você, tá? Gente, a letra A verdadeiro, letra C verdadeiro. Oh, professor, acertei tudo. Beleza, mas vem cá. Letra B. Brasil, Argentina e México são os países que se destacam na América Latina devido à sua produção agrícola. Isso é verdade. Mas no contexto histórico, não. Nós estamos falando aqui sobre industrialização e Brasil, Argentina e México enquanto países que estão emergentes, são países emergentes, estão crescendo por conta dessa industrialização que, de certo modo, foi uma industrialização tardia. Tudo bem? Por conta disso, Brasil, Argentina e México, sim, são países de destaque da América Latina, mas devido à sua produção agrícola e também e principalmente por conta da industrialização, e mesmo que sendo tardia. Vocês devem ter estudado isso aí o ano passado, que o Brasil, por exemplo, se industrializa mais com bastante força aí no período da guerra, né? E isso a gente pode retomar um pouquinho para frente. Vamos lá, então. Diferentes formas de regionalização da América. Olha que legal. Além de a gente estudar América Latina e América Anglo-Saxônica, né? Onde a América Anglo-Saxônica você tem lá Canadá e Estados Unidos, e a América Latina, norte do México até o sul da Argentina. Beleza. Mas veja essa outra forma de regionalização, que é um contexto histórico-cultural. Olha ali, você tem a América Anglo-Saxônica, você tem a região centro-americana, você tem as Antilhas, você tem a América Andina, que pega a Cordilheira dos Andes. Você tem a América Lusitana, domínio dos portugueses, está em marrom. Você tem as Guianas, holandeses, espanhóis e franceses. Você tem a América Platina, por conta do Rio da Plata, né, que faz parte o Rio Paraná, conhecido nosso, né, não só pelo nome, mas também pelo Rio Paraná mesmo. Ok? Então, está aqui uma forma de regionalização do continente americano. Outra forma, a gente pode ver segundo a geoeconomia. Então, você teria lá a América desenvolvida, em laranja. Você tem a América emergente, de novo, destaque ali, ó, Brasil, Argentina e México. Tá? Industrialização tardia, porém, passou pelo processo de industrialização, né? Você tem ali a América da economia de base mineral, tem país ali muito forte do petróleo, que participa da OPEP, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Você tem a América da economia de base agropecuária, nessas regiões em marrom, América Central aqui. Mas, professor, mas o Brasil também é agropecuária? Sim, meu querido, claro, minha querida, tá certo. Mas, lembra que a gente também passou pelo processo de industrialização. E aí é o contexto, beleza? Outra forma de regionalização, segundo o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E aí você vai ter, né, os países que são mais desenvolvidos, os países que são de um desenvolvimento intermediário ou fraco. E aí a gente teria essa condição, né, com esse mapa aí com data de 2014, tá? Mas veja lá, você teria então Argentina, Canadá, Estados Unidos, com um índice de desenvolvimento mais elevado. Você tem ali, por exemplo, Paraguai, ou Uruguai, que também são crescentes. O Brasil, que é um nível de desenvolvimento intermediário, né? Então, tá aí uma forma de regionalizar, tá? Exercício número 4, vou ler com vocês vão copiandinho. Observe as diferentes formas de regionalizar que nós vimos nas aulas anteriores e percebe-se que, letra A, existe uma relação com base na herança histórica, política, social, econômica e física que permite entender as desigualdades socioeconômicas no continente americano. Letra B, os países centrais ou que possuem recursos minerais energéticos se importam com os problemas socioeconômicos dos países periféricos, tentando acabar com a desigualdade econômica mundial. Dá uma pensadinha aí que a gente já volta.
E daí, moçada? Que questãozinha mais mole, hein? Já vamos pôr a resposta lá, porque dá até vergonha. Observamos diferentes formas de regionalização, ou de regionalizar, percebe-se. Aí existe uma relação, sim, com base na herança histórica, política, social, econômica e física, que faz com que haja essas desigualdades socioeconômicas. Forma de regionalização, no sentido, forma de colonização, uso e ocupação do solo, né? As formas de relevo, por que estão mais concentrados na orla litorânea, ali perto da parte leste do continente, da parte oriental, e assim sucessivamente. Mas veja a letra B, cara. Os países centrais, ou que possuem recursos minerais energéticos, petróleo, se importam com os problemas socioeconômicos dos países periféricos, mas não estão nem aí, querem mesmo explorar aquele espaço, né? E acabar com a desigualdade econômica mundial, isso é o sonho de todos, ok? Bem, na aula de hoje nós vimos aí a herança espacial, socioeconômica dentro do continente africano e diferentes formas de regionalização, ok? E na próxima aula a gente vai ver tudo isso, só que do continente africano. Até mais!